Então vamos começar oficialmente aqui. Sejam bem-vindos à nossa entrevista com alunos RXZ. Meu nome é Eduardo Scarpari Gomes, eu sou mestre em Reiki Xamânico Estrelar. E aqui nessa entrevista a gente vai buscando resultados dos alunos e no que quem eles estão ajudando. Hoje a nossa entrevistada vai ser diretamente de Portugal, acho que sim, né? Sim. A Lucy Rodrigues. Então vamos começando, Lucy. Eu quero conhecer um pouco mais sobre você. Quem é a Lucy? De onde ela veio? Como que ela descobriu todo esse mundo? Como ela chegou até aqui? Me conte um pouco mais sobre a sua história. Me conte até onde ficar confortável para você, ok? Ok, sim. E, um, e vou fazer um resumo resumido, não é? Porque na vida acontece muita coisa. Ah, Se quiser se alongar um pouquinho, pode se alongar um pouquinho sem problema, porque a vamos, história é legal a gente conhecer a nossa história. vamos ver. Então, antes de mais, quero-te agradecer por esta oportunidade e pelo o conhecimento e a sabedoria que tens partilhado com os teus alunos e nas redes sociais. E acho que é fundamental e cada vez mais, cada vez mais. Falando um pouco de mim, uh, eu acho que já nasci propriamente com a vontade de perceber o que é isto realmente da vida, o que é que nós andamos cá a fazer, qual é o nosso propósito e como podemos ser mais felizes. Eu, desde muito cedo, sofri de ansiedade, muita ansiedade, e também aliada a hoje posso dizer, um falso conceito de perfeição. Um, sim, devemos sempre evoluir e dar o nosso melhor, mas o que me aconteceu várias vezes, que fui eu que permiti, fui eu que fiz isso a mim própria, foi ter projetos, ter ideias bonitas e boas e úteis, mas sentia que ainda não estava preparada o suficiente, ou quem sou eu para falar sobre este assunto? E então muitos dos meus projetos foram ficando de parte e progressivamente a ansiedade começou a afetar o meu corpo, comecei a ter ataques de pânico, distúrbios alimentares, dificuldade de digestão, insónias, e muita insegurança comigo mesma, muita exigência e muita insegurança comigo mesma. Pronto. Até que chegou um ponto que a minha saúde e o meu corpo disse-me, amiga, temos que começar a fazer qualquer coisa diferente porque isto assim não funciona. Fiquei extremamente doente e eu respeito imenso a nossa saúde convencional, mas eu cheguei a um ponto que os médicos não conseguiam dar respostas, simplesmente diziam, pronto, já tinha que tomar comprimidos para ajudar o estômago para fazer a digestão, tinha que tomar aquilo e aquilo outro, e eu não queria, inclusive antidepressivos, e rapidamente apercebi-me que, embora ajudassem a acalmar aquela dor interior que eu tinha, não preenchia aquele vazio, o vazio que eu tinha por dentro. Eu sabia que queria fazer diferente, ser diferente, mas também não sabia como é que isso se fazia. E então, mais ou menos nos anos, por volta dos anos 2000, descobri a prateleira nas livrarias de autoajuda e comecei inicialmente livros mais ligados à psicologia, porque eu percebi, ok, para conseguir sentir melhor, eu preciso de aprender a controlar a minha mente, pronto, porque sempre fui muito de dar aos outros e ajudar os outros. Claro que é muito mais fácil quando nós temos o distanciamento emocional das situações, mas quando estava no meio do meu próprio furacão,
a situação era diferente. E então comecei a pesquisar e fui deste livro, daquele, fui andando. E houve um dia com um amigo, eu na altura vivia em Lisboa, mas a minha família vive mais no norte. E então muitos amigos iam visitar-me a Lisboa quando queriam ir ver algum concerto ou ir a algum festival, ficavam em minha casa, enquanto esperavam depois a hora do transporte para poderem regressar a casa. E esse amigo, um dia, pronto, eu já estava bastante doente, cheguei a sofrer de uma anorexia nervosa. Não era a questão de querer emagrecer, mas eu, quando estou mal disposta, ou aflita, ou preocupada, eu não consigo comer. Pronto. Há certas pessoas que compensam com a comida, há outras pessoas que rejeitam a comida. Eu entro na segunda categoria. E então ele apercebeu-se e disse: Olha, vou-me preparar, depois vais entrar ali no quarto, vais sentar numa cadeira e eu vou-te fazer reiki. Reiki, isto era dos anos 2000, eu nunca tinha ouvido falar de reiki, nem de energia, nem de frequências, nem nada disso. E eu confia, pronto. E como ele era meu amigo, ok, eu confio, pronto. E então sentei-me na cadeira e até hoje, e já recebi reiki de várias pessoas diferentes e de mestres e tudo, aquela experiência foi tão intensa para mim, que eu percebi, embora não compreendesse o que era, como é que funcionava, eu sabia que funcionava, pronto. E durante os próximos 10 anos, sempre que eu me sentia a ir abaixo emocionalmente, há fases na vida em que realmente já não temos energia, já parece que fomos atingidos por um tsunami, e eu vou fazer umas terapias de Reiki. E então deslocava-me a Aveiro, porque conhecia lá uma clínica, fazia 3 terapias seguidas, 3 dias seguidos, e uma semana, 2 semanas depois, eu apercebia-me que era uma pessoa completamente diferente. 2 semanas antes, parecia que tinha vivido o fim do mundo, que o mundo ia acabar. 2 semanas depois, uma das vezes estava a jogar ténis com um amigo meu e a rir-me imenso. E então eu percebi, ok, isto funciona e isto ajuda mesmo. Pronto. Mais ou menos uns 10 anos depois, lá entro eu numa fase difícil outra vez, com problemas de o corpo a dar sinal que eu estava numa desarmonia demasiado grande. E então aí, em vez de procurar uma terapia, eu pensei, então e se eu tentasse aprender? Pronto. E foi aí que eu comecei a aprender. Não é o Reiki tradicional, mas sim chama-se o Reiki essencial. Portanto, é um dos ramos mais próximos do Reiki tradicional, mas foi criado por uma senhora americana, que depois um dia posso vir a explicar melhor, se tiverem algum interesse. E já pratico Reiki essencial desde 2011. Pronto. Agora, muito recentemente, ouvi falar de Reiki xamânico estelar, que eu nem sequer sabia que existia, e fiquei super curiosa, porque também ao longo deste percurso fui tendo algumas pequenas experiências com o xamanismo, que eu também procurei pela minha ligação à Terra, porque eu sou muito etérea, muito de ideias, muito do cosmos, mas preciso de mais estrutura e mais. Em português chamamos enraizamento, pronto, estar mais ligada mais ao aqui e ao agora e querer estar cá, não é? Porque, afinal de contas, nós estamos vivos. Na nossa vida há sempre coisas que correm mal, há sempre ciclos que nós estamos a fechar e outros que estamos a abrir, portanto, vai haver sempre dúvida, vai haver sempre o desconhecido, mas estas ferramentas têm-se tornado muito valiosas e um complemento, porque a energia do Reiki em si é maravilhosa e consegue nos ajudar a todos os níveis, mas com a combinação dos elementos, dos 4 elementos, dos animais de poder, e depois entrando na componente estelar, realmente tem feito uma grande diferença na minha vida. E pronto, resumido, é isto.
Perfeito, Lucy. E anotei aqui. Você lembra por que a ansiedade surgiu em você? Lá naquela Por, época. sim, por padrões de pensamento que são nos incutidos pela sociedade. Por exemplo, começando pela mulher. A mulher tem de ser alta, magra, que também depende da cultura em que nós estamos, não é? Tem de ter um corpo ou de manequim, ou disto, ou aquilo, ou aquilo, outra pele, tem que ser perfeito. E ninguém é perfeito. Ou melhor, nós somos perfeitos nas nossas imperfeições. Porquê? Porque são oportunidades para nós desenvolvermos, para evoluirmos. Porque se estivesse tudo bem, não tínhamos nada para fazer, não estávamos cá, não é? E por outro lado, uma pessoa pode não ter, sei lá, o corpo perfeito, mas há sempre características da própria pessoa, da sua individualidade, que são lindas, são maravilhosas e que merecem ser apreciadas. Pronto. Essa parte da mulher, fisicamente e esteticamente, que eu nunca gostei, mas acabava por me influenciar um bocado por causa disso. E depois também o querer ser mais, ir mais além por exemplo, Portugal é um país maravilhoso. É um país em que nós temos segurança em comparação a muitos outros países, mas agora já deixaram de dizer isso, mas desde que eu me lembro, todos os anos os políticos diziam: temos que apertar o cinto, temos que gastar menos, isto está muito mal, ninguém evolui, se querem melhorar a vossa vida, vão para o estrangeiro. E então há um bocado, sofria com aquela pressão de como é que eu me vou distinguir das outras pessoas? Como é que eu vou conseguir criar uma vida melhor para mim mesma? E será que eu mereço? Será que eu. Temos muita questão das qualificações, não é? Temos que ter o ensino superior, temos que ter um diploma, temos que ter uma instituição por trás. Não, não temos. Não, não temos. E com todo este meu projeto, meu processo, e também com as nossas aulas, ainda mais, não é? Feita melhor do que perfeito. Feita Cara, melhor do que perfeito. feito melhor, Como a mestre, frase, né? Feito é melhor do que perfeito. Como é que caiu essa frase para você? porque eu sei, e exatamente pelos meus padrões, o meu padrão era ainda não está bom o suficiente. Eu ainda não estou preparada o suficiente. Claro que não, e nunca vou estar, porque nós estamos sempre a aprender. Mas em vez de rejeitar, ok, isto é o que eu tenho agora, é tudo aquilo que eu quero, é o grande plano, não. Mas eu vou começar. E é nos erros, e que vamos aprendendo e que vamos melhorando e que vamos construindo, não é? Mas realmente dar um passo em frente. Sim, trabalhar os nossos medos, tudo, mas não deixar propriamente para amanhã, porque o amanhã nunca chega. E então, devagarinho, olha, eu não sou perfeita, eu sou um ser em evolução, mas isto é o que eu tenho, que é valioso e quero partilhar com quem tenha interesse, porque realmente faz a diferença. Cara, essa é a sacada mesmo. Eu percebo que a maioria das pessoas, elas têm medo de começar uma coisa, eu não tô boa ainda, eu tenho que buscar mais uma aqui, eu tenho que buscar mais outra ali. Mas, cara, olha pro que você já tem e faça Yeah, com o que você já yeah, tem. yeah. É isso. E eu acho que nós somos muito influenciados pela sociedade. Não é? Quando nós vimos tudo, é uma montagem maravilhosa, é tudo perfeito, e depois olhamos para nós, que somos verdadeiros. Não há filtros, não há Photoshop, não há. Não é como os brasileiros dizem, caraca, tipo, mas não interessa, porque é genuíno, e quando nós falamos a nossa verdade, as pessoas sentem isso, mesmo que seja a um nível inconsciente. Essa verdade transparece, e isso é o mais importante. E depois também há uma frase que eu adoro do pintor Dalí,
que também tem a ver com a perfeição, que é, não te preocupes com a perfeição, porque nunca vais alcançá-la. Parece um bocado drástico. Uma pessoa primeiro desanima, mas depois pensa porquê? Ok, porque eu hoje tenho certas ferramentas ou desenvolvi essas ferramentas até um certo ponto, não é? Mas amanhã, se eu continuar e com o tempo continuar a aprofundar estas ferramentas, o meu ideal de perfeição também vai evoluindo, porque nós estamos num crescente de evolução. E então está tudo bem e feito é melhor do que perfeito. Temos que começar por algum lado e com humildade, não é? Porque nós, essa é outra ideia, que nós temos que saber tudo. Como? Como? Isso, basta olhar para cientistas que passam a vida inteira a investigar um tema e estão com 30 anos a estudar um tema. Portanto, nós tentar nos vender a ideia que nós realmente temos que ser saber tudo. É impossível saber tudo. E estas ideias vão nos bloqueando, vão nós permitimos, porque acreditamos, não é? Nós é que permitimos que isso nos bloqueie. Yeah. Cara, que legal. Perfeito. E como que você conheceu o reiki xamânico, assim? Como que apareceu para você? Foi muito giro, porque foi um amigo meu, que também é um aluno meu, na altura estávamos a trabalhar a meditação guiada, estava a ajudá-lo com diferentes técnicas, e ele também tem gostos muito parecidos com os meus nestas áreas. E então viu uma publicação nas redes sociais, ou no Facebook, ou no Instagram, já não me lembro bem qual é que foi, e partilhou comigo. E assim que eu vi a publicação, a minha alma estremeceu o meu corpo de cabeça aos pés, como quem diz, miúda, isto é importante, segue em frente. E eu tipo, ah! E primeiro veio aquele, depois quando inscrevi-me para o primeiro nível, que foi dado gratuito, muito obrigada mesmo, foi super valioso. E depois, quando chega a altura de queres fazer o curso dos 3 níveis? Claro que sim, quero. E depois a minha mente entrou logo, mas são 200 euros, já não me lembro bem quanto é que era, quanto é que é em reais, peço desculpa. Eu tipo, como é que eu vou arranjar 200 euros? Logo aquele padrão da escassez, da dificuldade. Mas eu falei com o universo e disse, universo, eu vou fazer este curso. Qualquer forma, eu vou conseguir fazer este curso porque isto vai ser não só super importante para mim, mas sim para as pessoas à minha volta e quem queira desenvolver-se pessoalmente e espiritualmente. E o dinheiro apareceu. Olha que legal, cara. Pegando esse gancho assim, ah, como é que foi para você? Você esperava que a entrega seria dessa forma? A entrega É, de tudo, das mentorias, do suporte, você esperava que seria dessa forma como foi? eu não fazia grande ideia, não sabia muito bem como é que iria fluir, como é que iria ser, porque eu não tenho grande experiência nas redes sociais, continuo a ser muito mais uma pessoa de cara a cara, de falar, de estar na presença das pessoas. E este curso foi maravilhoso para ir trabalhando alguns preconceitos que eu tinha, em relação ao ensino do Reiki. E então, por exemplo, embora eu já começasse a trabalhar um bocadinho isso, só para começar, a ideia de fazer uma iniciação, a sintonização à distância e online. Sempre tive alguma resistência, embora eu faça terapias de Reiki à distância, já há muito tempo e agora passei a fazer com o Reiki xamânico. Mas
E quando fiz a sintonização, todo o meu corpo, toda a minha essência me disse, miúda, isto funciona, portanto, arruma essa ideia antiga e segue em frente. Pronto. E depois a ideia da plataforma é fantástico, a ideia dos pequenos vídeos, porque eu própria tenho andado a tentar ver a melhor forma com que eu possa também organizar um curso para conseguir chegar a mais pessoas, mas lá está, como tinha estas ideias limitadoras, andava a adiar, até que com este curso, pronto, abriu imensas portas e então é muito valioso, muito valioso. E a ideia da plataforma, com os pequeninos vídeos, eu sou muito old school, eu estou habituada a que nos deem um livro com tudo escrito. E então a ideia é tipo, espera aí, mas o suporte, existe um suporte teórico, eu tipo, mas não há mais, não aprofunda sim nos vídeos e cada pessoa depois aprende à sua maneira e tira os seus próprios apontamentos. Isso é uma ideia muito válida. Então, mais uma transmutação que aconteceu em mim. Exato, é isso, o aprofundamento nas mentorias. Sim, É e com as realmente. experiências, obviamente, exatamente, sim. O aprofundamento nas mentorias, indo o aprofundamento na prática. Realmente botar a mão na massa, realmente botar tudo aquilo em prática. Porque o que eu vejo? Muitos cursos de Reiki trazem muitas coisas teóricas demais. Enche de teoria, de apostila, de livro, de videoaulas, enche. É o que acontece, começa a ter um excesso de informação. Esse excesso de informação, o que acontece com a pessoa? Paralisa a pessoa. Sim, O excesso de informação paralisa ela. sim, 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 Porque sim. ela fica com medo de, ai, cara, por onde eu começo? Com o Cara, medo de errar, com com o medo de medo de errar, errar. Yeah. com medo de Sim, errar. Por sim, isso que o propósito das mentorias é aprofundar um pouco a parte teórica, mas colocando a mão na massa. Dando sim. norte. Ó, tu vai começar por aqui. Tu começa aqui. Ah, mas feito é melhor do que perfeito. Comece com aquilo que você tem. Você já está pronto. Você já está pronto. E vai, faz. Tem pessoas esperando. Então, essa é a sacada que eu tento trazer sempre para cada turma. Eu gosto de escutar isso de vocês, porque quem estiver assistindo aqui também, eu falo o que você falou. Mas falar pela minha boca é uma coisa, agora escutar alunos falando Sim, é sim, totalmente diferente. sim. E eu sempre faço a pergunta para corrigir também a minha rota, para ver se está tudo certo, se foi. Eu sei que eu tenho algumas coisas para melhorar perante a material escrito, sim, isso já está no projeto para entregar, para criar toda uma nova apostila, sim, está no projeto. Mas o meu foco ainda é na prática. Meu foco é na prática, mas sei onde. A gente sempre tem coisas para melhorar, como você falou. A gente não é perfeito, nada é Sim, perfeito, o produto não é perfeito. A gente sempre vai ter coisas para melhorar. Um sim. exemplo, eu e o Telmo estamos atualizando o programa de 21 dias agora de novo. Ah, Estamos atualizando. Estamos atualizando o programa de 21 dias. Estamos mudando também a forma de ativação do Reiki. Eu fiquei testando aqui comigo, então não precisa mais ficar ativando 3 vezes, ativar só uma vez cada símbolo e deu. Bem simplifiquei mais ainda a forma de ativação, porque eu fiz aqui primeiro comigo. Faz 6 meses já que eu estava vendo esse teste, e agora eu estou trazendo essa forma de atualização nova também de ativação. Então é sempre melhora, sempre melhora. E a ativação aos 3 níveis em simultâneo, eu fiquei tipo, uau, como? Porque quando eu aprendi, já há mais de 10, 11 anos, quando eu comecei com o Reiki, era importante, primeiro nível, sim, e depois darmos um tempo também para integração, uns 6 meses,
e quem quisesse depois aprender o segundo nível, mais ou menos o mesmo tempo. Inclusive cheguei a ouvir pessoas que tinham feito o primeiro e o segundo nível no mesmo dia, com o mestre, e que ficaram super confusos e que acabaram por não continuar, não utilizar essas ferramentas. Mas eu também percebo que o acompanhamento é fundamental. E como eu tenho trabalhado a uma pequena escala, eu gosto muito de trabalhar individualmente ou em grupos pequenos, porque assim eu tenho toda a minha atenção, não é? Quando são muitas pessoas no próprio dia, isto quando estamos juntos, sem ser online, torna-se difícil quando temos muitas pessoas, depois algumas falam muito, depois outras ficam envergonhadas e não fazem as perguntas porque têm medo ou porque se sentem mal e tal. No entanto, este formato do Reiki Xamânico Estelar, perdão, como existe o grupo da turma no WhatsApp e o grupo privado, portanto, se alguém tem uma questão pessoal que se calhar não se sentam à vontade para partilhar no grupo, pode falar com o professor. E o Eduardo, tens sido fantástico nisso. Fantástico. Seja uma dúvida tecnológica, socorro, não sei o que é que se passa com o meu computador ou com o meu telefone, o meu celular, e tu apareces, ou eu estou a ter este tipo de sensação durante o processo de autocura, estás sempre muito atento qualquer um de nós que fizesse uma pergunta, muito rapidamente tu estás lá através das redes sociais a tentar ajudar a pessoa a resolver esse assunto. E isso também me ajudou a perceber que realmente é possível ajudar mais pessoas em simultâneo. É preciso, lá está, organização, estruturar bem as coisas. E também o grupo em que só tu e a tua equipa davam as dicas, a informação. Vamos ter a mentoria no próximo dia para não ficar perdido, por exemplo, no grupo do WhatsApp da turma toda, que para mim Grupo às de vezes avisos. é um bocadinho, em inglês é overwhelming, overwhelmed, é tanta informação, tantas pessoas a falarem tanta coisa que eu digo, eu preciso de fechar, eu preciso de criar um certo distanciamento e tu consegues lidar maravilhosamente com isso, portanto a estrutura está muito bem feita e funciona. Funciona. Foi muito boa essa sacada do grupo de avisos. Grupo Sim, de é isso. avisos importantes, Sim, porque daí fica opcional lá. Quem quer interagir, exato. interaja Exato, exato, lá exato. no grupo normal, Exatamente. fica interagindo normal. Quer ler tudo, lê, se não quer, mas as coisas realmente importantes do curso estarão no Exatamente. grupo de avisos. Sim. Tudo vai estar lá. O link da Passo Drive está lá, tudo está lá, o Uhum. calendário está lá, os avisos das mentorias estão lá, tudo estão no Exato. grupo de aviso. Exatamente, exatamente. E o próprio grupo da turma também é muito útil porque nós aprendemos com as experiências dos outros. E a partilha, qualquer coisa que acontece comigo pode ser interessante e pode inspirar a outra pessoa. Portanto, faz sentido haver estes diferentes grupos e o próprio acompanhamento, não é? A pessoa não se sente sozinha. Pronto. Eu, no meu percurso como mestre de Reiki Essencial, como eu tenho sempre grupos pequenos de cada vez, eu tenho a disponibilidade para qualquer dúvida acompanhar as pessoas, elas estão perfeitamente à vontade e vou acompanhando durante o processo dos 21 dias de autocura e estou sempre disponível para ajudar. Agora, se eu tiver uma turma com mais de 10 alunos, de uma só vez, e nem estou a falar de 20 e 30 e mais pessoas, realmente aí é preciso utilizar as redes sociais de uma forma consciente e bem organizada para conseguir chegar a toda a gente, porque senão não tenho vida, não é? Passo só a estar
só para essas pessoas não é tão fácil. Pronto, portanto, as redes sociais realmente são muito úteis e estou a ultrapassar muitos desafios, muitos, desde daqueles que eu já falei, em relação a padrões de pensamento. Podemos fazer iniciações à distância, sim, podemos. Lucy, és capaz de falar à frente de uma câmara? Sim, és capaz, porque este é um grande desafio para mim. É um grande desafio. É engraçado porque eu trabalhei muitos anos em animação sociocultural, portanto, em eventos. Eu não tenho medo absolutamente nenhum do palco, de ter 3.000 pessoas à minha frente e eu estar em personagem e fazer qualquer coisa do género. No entanto, fazer o que eu estou a fazer neste momento, ter uma câmara a olhar para mim, morria de medo. Morria de... Mas hoje, finalmente, estou aqui na minha primeira entrevista online e está a correr bem, portanto, estou feliz. Yeah. Que legal. E... sobre a autoaplicação de 21 dias, o que mais te marcou assim nesse processo quando você começou a fazer? A intensidade. A intensidade e a diferença da energia. Também passo a explicar. Quando eu iniciei os 21 dias, eu estava fisicamente debilitada, tinha estado doente. Também foi em inverno, cá em Portugal, teve tudo e mais alguma coisa. E então, naturalmente, não é? Quando o nosso corpo está mais fraquinho, precisa de mais energia. Pronto. E então parecia que ia ter um ataque cardíaco. Mas a experiência que eu já tenho, e eu cheguei a fazer a pergunta de como é que eu posso acalmar esta energia, e tu retribuíste-me com uma pergunta, que é como é que isso, como é que foi? Pensa o que é que isto está a tentar dizer, o que é que isto está a tentar mostrar, e eu sabia que estava doente, estava mais fraca, logo o meu corpo estaria a puxar mais energia. Pronto, isto com o Reiki essencial também já me tinha acontecido. E com o tempo o meu corpo foi-se adaptando a esta nova frequência, não é? Eu adorei a autoaplicação com os 4 elementos, fazer um de cada vez, focar. Eu comecei primeiro com terra, porque era preciso, quando fizemos o teste dos 4 elementos, eu tinha muita pouca terra, água até mais não, muita água, mas também tem a ver com o facto de ser terapeuta, de querer ajudar, de querer nutrir, mas eu própria estava a passar por questões emocionais, tinha água a mais. E o meu fogo, que eu sempre me associei com o elemento fogo, estava muito baixinho, porque eu estava desanimada, cansada de lutar sozinha, porque já sou terapeuta há vários anos e tem sido uma luta muito grande, mas felizmente, se há 10 anos atrás as pessoas tinham medo que eu fosse bruxa, pensavam que o Reiki era bruxaria, hoje em dia toda a gente já ouviu, pelo menos já ouviram falar sobre Reiki, ou na televisão, ou algum familiar, ou algum colega de trabalho, e já sabem que Reiki é uma energia boa, é uma coisa que nos ajuda e que não tem nada a ver nem com bruxaria, nem com coisas más. Portanto, já houve esta evolução fantástica. Mas já me estou a dispersar um bocadinho. Em relação à autocura, principalmente com os 4 elementos e a diferença da sensação que eu tive. Foi maravilhoso. Que ótimo, Lucy. E só pra gente fechar esse primeiro bloco aqui, vamos aterrar tudo isso que a gente conversou com a seguinte pergunta. Quem era
a Lucy antes de conhecer todo esse mundo e quem é a Lucy depois. Uau, uau. Ahm, a Lucy, a Lucy era um ser humano que acreditava ou queria acreditar que tinha que haver algo para além desta realidade, desta terceira dimensão, mas que não fazia a menor ideia o que era, não é? E com o tempo fui-me apercebendo de que realmente tudo. Hoje sou feliz a maior parte do tempo, porque sim, porque sim. Sou mais segura, sou mais confiante, estou a desenvolver mais a minha criatividade e a aprender, mas lá está, devagarinho ir fazendo. Sou mais feliz, mais saudável, mais feliz. Percebo porque é que as coisas acontecem e para que é que elas acontecem e o que é que eu posso fazer para mudar isso. Eu percebi que a minha felicidade não está no outro. Sou eu que tenho que nutrir essa felicidade. Sou eu que sou responsável por tudo o que me acontece na minha vida. E quando corre bem, maravilhoso. Quando não corre bem, maravilhoso. Dói na altura, mas depois eu percebo-me. Eu estava distraída, eu foquei-me mais naquilo que eu não queria, ou tenho muito mais ferramentas, portanto sou muito mais feliz e mais saudável e sinto-me mais realizada. Que legal. Fico muito feliz por essa tua transformação. Obrigada. Hoje você disse que você dá cursos de reiki também, né? Sim. Ok. E sobre os atendimentos de reiki que você já fez, assim. As Com pessoas estão. o Reiki xamã. Exato. As pessoas te procuram por. Quais são as principais queixas das pessoas que estão te procurando hoje? Ansiedade. Ansiedade. Ansiedade, problemas físicos que são sintomas da nossa desarmonia emocional, ou então por desenvolvimento pessoal, querer ser mais feliz, querer sentir-se melhor no seu próprio corpo, querer desenvolver ferramentas para ter uma vida mais próspera. Mas muito. A ansiedade ou a curiosidade espiritual. Pronto. Que legal. E dentre esses atendimentos, você teve um que te marcou assim, que deixa, putz, aquele atendimento me surpreendeu. Caraca, meu. Tem alguma história marcante do reiki assim que te surpreendeu? Tenho. E aconteceu recentemente com uma menina, moça, talvez perto dos 20, ainda não lhe perguntei a idade dela, mas também com grande curiosidade espiritual. E eu tenho, já há vários anos, que tenho tentado desenvolver a minha intuição a vários níveis, mas também no que toca a ver auras, a ver as cores da energia. E então, e já vi várias vezes, não é sempre, mas está a crescer, está a evoluir. E com ela, para já conseguir sentir o alinhamento dos chakras muito rápido, diferente do normal das outras pessoas. Vi imenso violeta e verde com os olhos abertos. Vi a mesma cor e bastante rosa, e foi lindo porque eu ainda não começamos a trabalhar juntas os 4 elementos, mas eu já comecei a aplicar, como tu indicaste, porque ainda estou a praticar um bocadinho mais
essa parte, mas em breve vamos começar. Eu senti que ela precisava de água, pronto. E senti também que ela precisava de trabalhar o lado feminino. E então, enquanto estava a fazer a terapia, começo a ver estas cores e ao mesmo tempo eu desenvolvi em mim ter algumas sensações físicas no meu corpo, que eu sei que não são minhas, são da pessoa. E então sentia a energia a elevar-me completamente, a elevar-me, como se eu tivesse quase a levitar, e eu tinha ativado o elemento água, porque senti que ela precisava de fluidez, precisava trabalhar um bocadinho mais a energia feminina, e de repente o meu corpo começou a oscilar muito ligeiramente. E eu aí percebi que ela talvez tivesse algum interesse em desenvolver a dança, porque o movimento também nos faz falta. E depois, quando terminamos a terapia, ela confirmou-me todas estas questões e vai experimentar uma aula de dança do ventre, que eu também danço e que também me tem ajudado muito. E então, toda a informação que eu recebi, que foi bastante, ela sentiu-se muito mais leve, mais feliz, mais otimista, e confirmou que realmente sente, mas não sabe ainda muito bem como trabalhar o seu lado feminino, por exemplo, de autoaceitação, de trabalhar a intuição, trabalhar a nossa água, a nossa fluidez, pertence à energia feminina. E então, bem, mas não há palavras para descrever aquela elevação e o rosto das pessoas quando elas se entregam e estão ali serenas, ficam tão lindas, tão bonitas, é muito amor. E para nós, terapeutas, não é? Há um dar, obviamente, mas nestes momentos nós também recebemos e é muito gratificante ver essa beleza, essa harmonia, não é? Porque para complicado já há muito na nossa vida e no mundo inteiro. E então valorizar esta beleza é muito bom e para mim é fundamental. Essa sensação de estar ajudando as pessoas é incrível E a mesmo. crescer, e a crescer com elas. Exato. E a crescer com elas também, Uhum, uhum. porque há uma expressão que eu aprendi na biodança, não sei se já ouviste falar, a biodança. Pronto. A biodança é um tipo de dança, mas com vários exercícios e música específica para nos ajudar a libertar dos nossos condicionamentos, dos nossos medos, dos nossos receios e para dançarmos, deixarmos o nosso corpo expressar-se. O movimento pleno de sentido. Sim, e agora já não sei porquê, depois tens de cortar esta parte, porque é que eu entrei por aí, mas ajuda. De repente, Não, acho que você ensina isso? não, passei por essa experiência. Pela dança. Dancei durante 5 anos e fiz a formação da escola para ser uma facilitadora, mas não terminei, faltou ali um pouquinho, porque eu própria depois decidi que não era bem esse caminho por onde eu queria ir. Não, mas é interessante porque você levantou esse negócio da dança, a dança faz parte do xamanismo. E veio um insight aqui de, cara, por que que tu não Conexão. veio um insight aqui de te convidar para te fazer uma aula? A gente entrar no Google Meet lá com os alunos e você fazer uma aula de introdução Uau. de algumas dicas de dança para liberar as emoções. Tem pessoas que se conectam com a dança, tem pessoas que se conectam com outras formas Várias e formas. fazer umas 3 técnicas de dança no máximo, 3 técnicas
Você bolar três. É uma coisa tipo assim, ó. Porque quando a gente é expert em uma coisa, a gente é mestre em uma coisa, a gente acha que a gente precisa passar tudo numa vez só. Não, é Mas muita não, informação. não, é Não, não muita dá. informação. Então, o que eu digo na questão de trazer numa aula sobre as danças, que eu até é legal que eu tô conversando com os alunos, porque é muito massa que eu convido eles para fazer umas aulas depois. Vai ter uma aula agora para desenvolvimento da mediunidade. Uma aluna vai trazer. Estou muito interessada. Ela Muito, vai muito trazer. Cara, eu acho que interessada. tanto o material que ela mostrou ali para mim, acho que vai ser. Não vai dar pra passar tudo em uma aula só, a gente vai acabar fazendo em 2 dias. Mas vai ser bem legal. E agora também te convido aqui para A expressão. você fazer uma aula dessa. Essa aula você já faz, depois você vai ficar gravado, você pode utilizar nos seus próprios cursos, nos seus próprios atendimentos como bônus. Olha aqui, ó, vou te fornecer isso aqui de bônus para ti, 3 dicas de dança, entendeu? Pode fazer isso também, e também eu também fico disponível para você, caso você queira futuramente você gravar um curso e você queira, vou convidar o Edu para dar uma palestra sobre os elementos ou sobre os animais, pode me convidar também que eu te retribuo dessa forma também, Sim. tá? Eu não sou professora de dança, não sou. No entanto, já experimentei diferentes tipos de dança, desde o balé clássico, depois da questão da biodança, que foi extremamente libertadora, e agora estou a aprender a dança, agora há 3 4 anos que dança do ventre, e tenho a certeza absoluta que o movimento livre não é para agradar a ninguém, é para nós. É super libertador, ajuda-nos a pôr a nossa energia e a nossa boa disposição. É uma maravilhosa forma de fazer exercício físico para quem não gosta de ginásio. Eu sou uma delas. É muito útil e libertar-nos e divertir-nos e rir faz falta. O movimento também faz falta. Faz falta o parar, o centrar com o Reiki, por exemplo, mas também essa expressão. E eu preciso, adoro, faz parte de mim o ser criativa, de formas diferentes. Sim. Então fica o meu convite para você, prepara aí, Sim, ok. Sim, prepara aí, fica o meu convite para você. ok. Aí no seu tempo, tá? Sem pressa, sem nada, deixa Edu, tá pronto. Sim, Daí a gente organiza a data para ok. fazer. Uau! Ah! Sim. Aí a gente organiza a data para estar fazendo, ok? Mais uma aqui. Você sentiu muita diferença com a aplicação do reiki xamânico para o outro reiki que você aplica? Quais foram as principais diferenças que você sentiu? Um, eu tenho um amor enorme, enorme pelo Reiki tradicional. Tenho. Mas, por exemplo, o Reiki xamânico estelar permitiu-me ver o Reiki de forma diferente. Quero com isto dizer o quê? O facto de eu poder usar a energia dos 4 elementos, eu posso invocar o fogo em mim, a chama, e o facto de me concentrar no fogo, que realmente eu sinto isso, uau, fantástico. Ou, por exemplo, a terra. Quando eu comecei a invocar a terra, senti uma segurança, uma estabilidade enorme na minha energia. E então o Reiki xamânico estelar. Depois tenho uma coisa que quero falar um bocadinho sobre os mestres ascensos e os arcanjos, mas essencialmente os 4 elementos, sentir que a energia realmente muda e adapta-se
de acordo com a nossa intenção. Eu sempre utilizei o Reiki tradicional como uma forma de acalmar, de sentir alívio por causa do excesso de ansiedade que eu ia sentindo durante o dia, e foi diminuindo gradualmente, mas para mim o Reiki tradicional era fechar-me dentro da minha bolinha mágica. Como eu costumo dizer, tem assim, a nossa aura, não é? É a nossa bolinha mágica, e era mais nutrição, mas aconchego, carinho, assim uma coisa mais fofinha, mais calma, mais tranquila. Com o Reiki xamânico, é tipo, eu sou mulher, eu estou aqui, dá mais força, mais garra, mais, percebes? Para mim, introduzir esta ideia de trabalhar com os 4 elementos foi maravilhoso, e estava a precisar disso. Então, essencialmente, é o facto do Reiki xamânico estelar nos permitir focar nos elementos e usar a sua energia, assim como os animais de poder, não é? E poder usar essa energia. Pronto. Em relação aos mestres ascensos e aos arcanjos, eu fui batizada católica, mas não praticante, sempre tive muito contra a igreja, pronto. E então, quando a primeira vez que me falaram sobre anjos, há muitos anos atrás, eu digo, não, desculpa, isso não faz sentido, uns seres que não têm sexo, que têm asas, que não me faz sentido absolutamente nenhum. E sempre rejeitei. Mas aos poucos, com o Reiki, comecei a perceber que eles são pontos de consciência, são pontos de energia que estão disponíveis para ajudar a humanidade. Eu digo, ok. E com o Reiki xamânico estelar tive um novo convite, e agora, moça, vamos trabalhar com os anjos. E então, na parte final dos 21 dias de autocura, tivemos a possibilidade, nós dizemos autocura, autoaplicação, tive a oportunidade para trabalhar com os diferentes raios, com os seus mestres e os seus arcanjos, e realmente dá para perceber que a energia é diferente e que realmente eles existem. E então isso também foi mais um tabu, mais um preconceito que foi desfeito, e tem sido muito bonito. Tem sido uma experiência muito bonita. Pronto, ainda vai ser para a vida toda, não é? Continuar a aprender e aprofundar, e a vivenciar. Mas, Que legal. essencialmente. Qual raio tu é? Não percebi, desculpa. Qual raio você é? O Qual meu mestre? raio, eu sempre associei o raio verde, por estar ligado ao coração. Notei que há alguma... Por exemplo, eu nasci na Inglaterra, é por isso que me chamo Lucy, pronto. Mas vim para Portugal em pequenina, mas o inglês continua a ser a minha língua materna. E então eu pesquiso muito na internet e ouço muitos podcasts e vejo muito YouTube, consumo muito YouTube de pessoas americanas ou pessoas a falarem inglês. E às vezes as cores alteram um bocadinho, uns dizem uma coisa, outros dizem outra, mas isso não importa, porque eu sei que uma pessoa que canaliza também recebe de acordo com a sua capacidade de recepção, mas a essência está lá. A essência está lá, e quando nós temos a intenção de conectar com essa essência, nós chegamos lá. Isso é o mais importante. E então tenho andado aí a balançar e a sentir Essa é a sacada de tudo. É quando a gente pega o método de tudo. Pega o método e adapta a nós. Mas pronto. Yeah.
sim. Não se E apegar aos então, detalhes, e sim ao método e encaixar dentro de nós o método. sim, sim, sim. É isso. Essa é a sacada. As pessoas se apegam muito aos detalhes demais, os detalhes É pontuais. Cara, não. é pelo sentir, O exemplo que eu sempre trago sentir. assim, ó. Eu tô aqui com a minha Polo aqui, camiseta Polo aqui. É uma Polo M, certo? Eu Uhum. mando pra você em Portugal essa Polo M, certo? Você vai botar ela em você, ok? Poxa, ficou muito grande. Pois, Eu vou ter que mandar pra costureira pra adaptar. Aí você vai mandar pra costureira, exato, você vai fazer o corte e vai adaptar ao exatamente, seu corpo. exatamente, Entendeu? exatamente, Você vai adaptar ao seu corpo. Você precisou adaptar a roupa pra botar no seu corpo. Então, essa exatamente. mesma polo aqui, minha, você teve que se adaptar no seu corpo. É a mesma coisa o conhecimento. É exatamente a mesma coisa. É, O método que eu passo, o é, método que as pessoas passam, você vai pegar aquele método e você vai se adaptar à sua realidade. Adaptar a você, adaptar ao seu é. corpo, adaptar ao seu mental, adaptar ao seu espiritual, adaptar ao seu emocional. Você vai fazer essa adaptação. Às vezes as pessoas querem pegar a camiseta M do Edu aqui e andar com ela, vai ficar desconfortável. Não. Temos uma receita, uma fórmula como base, mas, e também porque o Reiki é inteligente, porque a natureza é inteligente, porque o cosmos é inteligente, vai se adaptar àquilo que nós precisamos no momento. E olha, gostava de dar um exemplo, que eu também estou muito contente, que tem a ver com a questão alimentar, que eu tenho tido problemas, não é? Já há muitos anos que me sinto bem, mas nunca tive muito apetite. E o Reiki xamânico dá-me apetite, dá-me de cuidar mais de mim mesma, o que é giro, e então eu vejo e sei que já ajudou muitas pessoas a perderem peso e a terem uma aparência que lhes faz mais feliz, mas normalmente está tudo direcionado para a perca de peso. E as pessoas que querem aumentar peso, como é que é? Tens que ir para o ginásio, tens que comer proteína e boa sorte. O Reiki xamânico está-me a ajudar gradualmente a aumentar um bocadinho o peso e isso deixa muito feliz. E já tive 3 pessoas diferentes que reconheceram isso em mim, sem eu dizer nada. Eu assim, uau, tu estás. Sinto-me mais nutrida, sinto que o meu corpo está mais nutrida. Ainda há um processo, mas está a funcionar. E então, falo aqui tanto para as pessoas que queiram perder peso, como para as pessoas que queiram aumentar peso. E o segredo é darmos amor a nós próprios. É isso Começa aí. pela aceitação. Eu estou como estou, mas eu hei de chegar, não importa quando, mas eu vou lá chegar. E depois com a autoaplicação e depois no dia a dia, gradualmente vamos tendo mais força para fazer aquelas pequeninas decisões. Hoje vou comer uma coisa um bocadinho mais saudável, hoje vou dar um miminho a mim próprio, hoje vou pôr um creme ou fazer uma massagem ou whatever. E funciona. E eu queria partilhar isso contigo. E agora, e com toda a gente, em relação às massagens, porque eu também sou massagista, a minha especialidade é o relaxamento, onde eu sempre apliquei o Reiki enquanto estava a fazer as massagens. E então sempre tive resultados melhores, não é? Porque a pessoa não está. A massagem em si já é maravilhosa e ajuda muito, mas com a aplicação do Reiki ajuda ainda mais, vai a um nível mais fundo. Mas de vez em quando eu ficava completamente de rastos depois de ter feito uma massagem a uma determinada pessoa. E com o Reiki xamânico aprendi umas ferramentas que não, eu acho que lembro-me no início teres referido qualquer coisa e eu fiquei logo interessada, porque era uma coisa importante para mim, mas comecei a utilizar os símbolos,
e utilizar as técnicas do Reiki xamânico, e as massagens têm corrido maravilhosamente bem para as pessoas, e eu sinto-me muito melhor no fim, depois de ter terminado, depois de ter feito a massagem. Portanto, esse também é super importante para os terapeutas e massagistas que estão por aí, porque nós precisamos, quando nós lidamos diariamente com as pessoas, com os seus problemas, com a sua vulnerabilidade, nós temos que tomar conta de nós próprios também, até para sermos o melhor canal, o melhor veículo para ajudar a outra pessoa, mas temos de estar bem e temos de cuidar de nós. E a Reiki xamânica ajudou-me imenso nesse sentido. E um dos fortalecimentos que acontece é a egrégora que a gente monta nos 21 dias. Por mais que, mas é lá nos 21 dias que ajudou você a se fortalecer, é lá naqueles 21 dias que virou uma chave que você nem percebeu, que virou uma pão aqui, uma crença que alterou, que você nem percebeu nos 21 dias, que agora vem o reflexo, sabe? Agora você vem colhendo aquilo que você plantou lá nos 21 dias, porque eu sempre digo assim, cara, os 21 dias de vocês, você vai colher daqui 6 meses realmente. A pessoa vai começar a colher o resultado. Daqui 6 meses. Exatamente. Então, Exatamente. muitas coisas... Pode falar. Não, e foi o que eu disse há pouco. Depois, nós temos que sentir em nós. Nós temos que trabalhar em nós. Porque depois, quando vamos ajudar a outra pessoa, essa verdade transparece. Uma pessoa não precisa de ter... Por exemplo, alguns alunos meus não se sentem tão à vontade em começar com as terapias, porque não têm tanto jeito para falar. Eu tenho alguma facilidade na comunicação verbal. É uma coisa que eu fui treinando, mas é uma facilidade minha. Mas as pessoas, não é preciso falar muito. Não é. Porque quando tu falas do teu coração e há verdade em ti, a tua experiência, isso é mais do que suficiente para convencer a outra pessoa. Portanto, alguém pode aparecer com conceitos maravilhosos, com ideias fantásticas, mas é porque ela não pratica aquilo que está a ensinar. E então uma pessoa que seja mais tímida não significa que ela não seja boa terapeuta. Não precisa de falar tanto, até porque ela vai atrair as pessoas certas para ela. E é a sua verdade é que vai ajudar a outra pessoa. Não é aquilo que nós dizemos, é o amor que nós emitimos pelo nosso coração e por aquilo em que nós acreditamos. Isso é que é o futuro. Para aterrar isso que você falou, é só observar a história que você contou. As pessoas que vêm trabalhar contigo, pessoas ansiosas, pessoas que querem trabalhar o sagrado feminino, pessoas que querem relaxamento, até pessoas que querem engordar, ganhar pisos, já apareceu, você citou aqui. Então, a nossa história que vai atrair as pessoas. Sim. Sim. Por isso que eu gosto de trazer a história de cada um aqui para perceber. Já teve alunos aqui que tiveram insight contando a história, assim, tá lá, as pessoas estão vindo por lá. Teve uma aluna aqui também que é de Portugal, ele disse, por que tu não se especializa em ajudar realmente mulheres que sofrem de ansiedade? Porque foi realmente isso que você passou. E todos os atendimentos que ela estava fazendo, as pessoas já estavam vindo para ela com a queixa de ansiedade. Então ela teve, essa virada de chave na entrevista. E antes de a gente terminar aqui, você ajuda mulheres que estão ansiosas também, mulheres que querem... E homens também. Mulheres e homens também que estão ansiosas, mulheres também que estão com dificuldade de autoestima, de aceitação do corpo, de se autoaceitar. Você está ajudando também. Sim. O que mais você está ajudando? Mais nesses dois focos ou tem mais alguma coisa? Tenho tido casos muito, muito variados, desde clientes que sofriam de dores crónicas,
que já tinham de tomar uma medicação muito pesada, que passava pela morfina Poxa. diariamente para trabalhar. E a partir mesmo na primeira terapia, que até eu fiquei parva, na primeira terapia já tiveram uma diminuição tão grande, um alívio tão grande, que eu acho que a seguir à segunda terapia decidiram deixar de tomar a medicação. Eu nunca aconselho as pessoas a deixarem de tomar a medicação, isso é com o médico. E elas próprias gradualmente vão decidindo. Mas tão rapidamente que os sintomas desapareceram, que essa pessoa depois quis aprender e já se passaram mais ou menos 3 anos, e continuam sem... As dores desapareceram. Que é um milagre para a ciência. Problemas de tiroide que desapareceram, problemas nos intestinos que desapareceram. Com este formato, às vezes demora mais um bocadinho, não é? Mas um acompanhamento com alguns meses, ou vem uma vez por semana durante o mês e depois quinzenalmente, não é? Vem desta vez, depois esperam 2 semanas, vem nova, mas vão mantendo uma certa regularidade, e toda a informação também verbal que nós damos, que ensinaste muito bem, que os nossos pensamentos geram emoções, as nossas emoções influenciam toda a nossa biologia e fisiologia e também influencia a realidade à nossa volta, não é? Portanto, para ajudar as técnicas de respiração, como tu também nos ensinaste, e então as pessoas vêm à terapia, recebem a limpeza, o realinhamento, mas depois também levam ferramentas para elas começarem a aplicar no seu dia a dia. E muita coisa assim. Também gosto eu acho que eu quero introduzir o Reiki em todas as áreas, em tudo. Na cozinha, porque quando nós fazemos com amor, pode ser o bolo mais simples com os ingredientes básicos, mas se tu fazes aquilo com amor, vai sair maravilhoso e as pessoas vão perguntar, mas qual é que é a receita especial? Não é, é o amor e o carinho que nós damos. E então eu quero pintar dessa forma, ativando o Reiki e me expressando. Quero ativar o Reiki na dança, no movimento, quero fazer tudo com consciência e com sentido. Cara, que legal, que legal. Só pra gente finalizar agora, Lucy, muito legal estar conversando aqui contigo. Animais de poder. Identificou? Qual é? Como é que foi? Então, como eu disse no início, eu já tinha tido algumas pequenas experiências com o xamanismo e algumas meditações guiadas com um tema, e depois a xamã tocava um tambor, nós deitávamos no chão e fazíamos uma viagem, digamos assim. E eu sempre me associei à Pantera Negra. Sou muito felina, sou. Perdão. E depois alguns coruja, falcão, muita ave, mas o gato preto sempre fez parte da minha vida. No entanto, passaram-se uns vários anos e não fiz mais nada em relação ao xamanismo e vem o curso do Reiki Xamânico Estelar. E então, quando guiaste-nos, não é? Desta meditação guiada para o encontro com o animal de poder, foi muito giro, porque na altura em que era suposto começarem a vir os animais, eu vejo uma confusão, uma nuvem com muitos animais a correrem de um lado para o outro, e eu
hesitante, não estava a perceber, mas qual é que é o meu animal de poder? E de repente, no meio daquela confusão, daquele alarido todo, aparece uma pantera negra que me rosna e diz: Oh miúda, eu já não te disse que eu é que sou o teu animal de poder. Ok, não há dúvida. Mesmo a felino, tipo. Então, eu já falei, pronto. E adoro um, invocar este animal. Para mim, a pantera negra, para mim, tem muito a ver com o oculto, com o misticismo, com vermos para além desta ilusão, não é? As pessoas têm a ilusão que isto é o que é. E então, para trabalhar a minha intuição, para ter assertividade. Assertividade. Porquê? Porque o felino só gasta energia com aquilo que realmente é importante. Não se distrai, não se dispersa, e quando vai de corpo e alma, dá tudo. Não está com uma crise de será que eu consigo ou não consigo? É 100% focado naquilo que quer e quando sente o impulso, o momento certo, avança e avança sem medo, portanto, consegue ir para além, ver além dos medos, das dificuldades, e então tem sido muito divertido invocar a pantera negra e reconhecê-la em mim também. Yeah. E aparecem-me imensos gatos pretos e outros animais, borboletas, também muitas, muitas. Que legal, que legal. Você foi ao contrário, assim, fala assim, o animal de poder não vai aparecer pra você, falar assim, eu sou o animal. Agora você vem e fala, o animal de poder apareceu, assim, e falou pra mim, poxa, eu sou o seu animal de poder, para com isso, cara. Olha como ele tava louco já, né? Mas, galera, raramente acontece isso, tá? O animal de poder não vai chegar pra nós e vai falar assim, mas... Não, mas lá está, eu tenho anos de tentar Sim. meditar, tenho Uhum. anos de tentar desenvolver a minha intuição e então já funciona de uma maneira um bocadinho diferente, mas realmente aquela confusão não havia nenhum e de repente ele aparece mesmo afelino, na sua personalidade, na sua maneira de ser, cheio de confiança de si mesmo, estás a ver? E eu digo, Uhum. ok, Cara, uau. que legal, muito bom conversar com você aqui, Lucy. Então, Obrigada, vocês que igualmente. estão assistindo aqui, queiram buscar desenvolvimento pessoal, trabalhar a ansiedade, ah, aprimorar a apetite, comer, ela ajuda. Então, se eu procurar isso, meu Deus do céu, já tenho muito apetite aqui demais. E, que legal, Mas cara. eu sei alguns segredos. Eu sei alguns segredos para manter. Olha só. Aí quem quer descobrir esse segredo chama a Lucy. Chama a Lucy. E, e também, se você conhece pessoas que sofrem com dor crônicas, você pode estar chamando ela também para esse procedimento. Ok? Então, a Lucy é especialista em massagem, reiki, é uma terapeuta excelente aqui, também certificada pela certificação RXE. Obrigada. Lucy, muito obrigado por você topar essa experiência de entrevista aqui, essa nossa entrevista. Muito obrigado mesmo. Excelente conversar com você. Eu Obrigada. te desejo muita paz, te desejo muito amor, te desejo muita prosperidade. Também te desejo que você ajude muitas pessoas, que você seja esse veículo de transporte, porque se não fosse você, essa energia não estaria chegando nessas pessoas que chegou. Então eu sou muito grato. Sou um veículo de transporte, você é um veículo de transporte de energia e assim vamos. Obrigado do fundo do meu coração. Obrigada, igualmente. É, Obrigada. que legal. Senti. E como eu sempre digo agora, enquanto tiver uma pessoa sofrendo, quando tiver uma pessoa com dor, a gente não vai parar. Esse é o nosso lema. É isso mesmo. Muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigadão, grande arro.
Tchau, tchau. Tá bom.